Então vamos lá, vamos seguir aqui e vamos fazer o seguinte. Eu já criei duas variáveis, é claro que depois vão ter várias outras, tá? Inclusive, essas informações vocês não precisam de preocupar em alterar elas aqui, porque nós vamos criar uma tela dentro do painel administrativo que vai buscar essas informações, então não tem essa necessidade aqui de preocupar com isso. Aqui na index, só um exemplo para que vocês entendam, em vez do título receber salão, eu dou um echo, pressiono tab, porque aí ele cria um bloco PHP já com o echo, que é o que exibe alguma informação. E aqui eu coloco a variável nome sistema. E significa que o que estiver ali naquele valor vai ser repassado, tá, a todas todas as páginas. Então, olha lá, ele já coloca aqui para mim, ó, barbearia, e vai vir o nome dela ali. Só que tem muita aba aberta aqui, não tá dando para pegar tudo, né? Deixa eu fechar isso aqui. O Xcode eu vou deixar, o Photoshop eu vou deixar, isso aqui eu já não vou deixar mais. Pronto. Aí já começa a dar para ver lá, ó, barbearia Freitas, que é o nome ali então do projeto aqui, né, do sistema. Então daqui a pouco nós vamos começar com o painel administrativo, aí nós vamos trazer essas informações aí nele. Não sei exatamente o que vai dar tempo de passar dentro desse primeiro módulo, porque eu estou tentando explicar o máximo aqui, né, mais detalhado possível para vocês. É claro que não dá para explicar cada recurso aqui, principalmente porque tem muita coisa de HTML e CSS, mas tudo relacionado ao PHP e a codificação eu vou estar mostrando. Então beleza, vamos voltar lá para a index, aqui acima onde eu falei que ia inserir um usuário administrador caso não exista. A única coisa que eu quero fazer é definir uma senha aqui, a senha vai ser 123. E a senha criptografada, você tem que fazer o seguinte, sempre para criar uma variável no PHP, é o cifrão e o nome dela, tá? Isso aqui é uma variável no PHP que vai receber um valor. Por que isso? É a mesma coisa que eu fiz aqui no Conexão, ó. Porque depois eu posso chamar essa variável banco em 1000 páginas. Da mesma forma que eu chamei aqui, ó, o nome sistema. Vai ser chamado em várias páginas. Uma vez que eu alterar esse valor, que ele variar, que ele modificar aqui, todas as referências que estão atreladas a ele também sofrem alteração. Então, por isso que nós temos que armazenar todas as informações dentro dessas variáveis. Aqui a senha vai ser 123 e a senha criptografada vai ser um MD5 do valor que estiver na senha, que no caso é 123, tá? E ele gera a criptografia dela para mim. Perfeito. Tendo feito isso, agora eu vou preocupar aqui em executar um comando que faz a inserção desse usuário no banco de dados. Para fazer a inserção de um usuário no banco de dados, primeiramente eu tenho que utilizar a minha conexão. Para isso, nós colocamos aqui, ó, a variável PDO. Por que a variável PDO? Porque foi a variável que nós passamos a conexão para ela. Ó. Então, ela recebe o valor da conexão. E aí, eu coloco uma interpolação aqui falando que ele vai receber uma carry. Essa interpolação ela sempre vai ser formada pelo traço e o sinal de maior que, ok? Tem que ser dessa forma aí. E aqui na carry, nós vamos começar a colocar uns comandos em SQL. No SQL, nós temos os principais comandos, que são de inserção, o de busca ou consulta, que é o select, o de atualização na tabela, que é o update, e o de exclusão, tá? Que é o delete. Esses vão ser os que nós vamos utilizar o tempo todo aqui. O que eu estou querendo fazer? Inserir um usuário. Ah, então é insert. Aonde eu vou inserir? Insert into, o nome da tabela, e aqui, depois do set, vem os campos. Quais são os campos? As colunas que eu tenho lá. Eu preciso passar quais dessas colunas? Todas que eu quiser inserir informações e que as opcionais são só duas, tá? ID e a que for nula. Então, no caso aqui, eu posso ficar sem passar o ID, porque ele é auto-increment, ele não precisa, nunca é passado, e o CPF, porque ele é nulo. Mas no restante, eu tenho que passar. Agora, ela é nula, mas eu posso passar também se eu quiser, e eu vou querer passar nesse caso. Eu só estou dizendo que eu posso deixar ela, né, como opcional vazia. Então, aqui eu coloco minúsculo, nome, e aqui eu coloco o nome que eu quero dar para o usuário administrador. Vou colocar aqui, ó, Hugo Vasconcelos. Pronto. Vírgula para separar os campos, tá? Então, vem o nome que está na coluna do banco de dados exatamente da mesma forma que ele está aqui. Depois vem um igual para você poder definir o valor e, entre aspas, simples ou duplas, tá? Pode ser essa aspa ou essa aqui, tanto faz, ó. Ah, não, perdão. Essa aqui não pode, por quê? Porque ela abre o meu insert. Se eu abrir com aspas duplas aqui, só pode ser as simples. Se eu abrir aqui com aspas simples, aí pode ser as duplas. Então, esqueçam o que eu falei, né? Se aqui tá dupla, aqui tem que ser aspas simples. Se for um conteúdo de texto, eu tenho que passar entre aspas. Se for variável de texto, eu também tenho que passar entre aspas. Se for um conteúdo
de número, valor inteiro, eu não preciso passar entre aspas nem a variável, nem o próprio valor direto. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso e nós vamos passar os outros campos aqui, sempre separando os campos por vírgula.